vai ao Janeiro fazer a palestra sobre sucessão empresarial familiar, e que é uma promoção da Sei Jovem, né? Que a Priscila e o Adilson Zene estão à frente, né, do Núcleo Jovem, é a primeira ação do Núcleo Jovem, né? E a gente está muito feliz porque é uma iniciativa do Núcleo Jovem, no nome da Associação Comercial, né? E um tema de grande relevância, importante porque é atual, né? E com uma pessoa com um enorme gabarito para vir falar sobre isso. Então, até o currículo dele passa aí, acho que tu poderia até falar, né, Robert? Eu sou advogado, ninguém é perfeito. E eu comecei a minha vida profissional trabalhando na área de direito empresarial. Ao longo do tempo nós começamos a trabalhar na área de direito tributário, até que o nosso escritório começou a ser procurado por escritórios que só trabalhavam com direito de família, quando se viam, né, frente a uma partilha de que envolvesse, digamos, uma sociedade, né, porque aí esses advogados não sabiam, bom, o que eu faço com o meu... Isso vale a pena para o meu cliente ficar ou não? Né? Então aí nós começamos a ser acionados para se manifestar e auxiliar esses colegas a identificar o que fazer, né, ou se valia a pena ou não essa participação societária ficar com o cliente, né? E aí nós identificamos que havia um mercado, então passamos também a atuar nessa área de direito de família, judicialmente. Isso fez com que nós nos aproximássemos da realidade das empresas familiares, né? Porque se nós temos problema na empresa, em seguida isso vai se refletir em casa e vice-versa, né? Essas realidades, né, elas estão muito intrinsecamente ligadas e nós precisamos, então, identificamos que ali havia um espaço importante, digamos, de atendimento, né, levando em consideração aí que as empresas familiares, né, fazem parte da base econômica do país e em especial da região sul, né, do Brasil. E atuando ao longo aí de mais de 20 anos de experiência profissional, a gente viu que realmente brigar, né, ingressar em juízo é a última alternativa. Então, até como uma forma de fazer um meia-culpa, a gente procurou alternativas. Bom, como é que dá para fazer diferente? Como é que a gente pode auxiliar essas famílias, essas empresas a prevenirem esses conflitos? Né? Então, com isso, nós nos aproximamos aí do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, do qual eu sou coordenador geral aqui no Capítulo Sul. Na verdade é a sede do Sul, já no segundo mandato, né, que utiliza, na verdade, e dissemina boas práticas de governança, né, e como eu digo, governança, quando nós vemos nos jornais do centro do país, normalmente está ligado a aberturas de capital em negócios milionários que fazem com que talvez o pequeno e o médio empresário não se identifiquem, né, com essas práticas, sempre achando que, bom, isso não é para mim, né? Então, o que nós temos, na verdade, divulgado e disseminado, né, é a importância da adoção dessas práticas de governança, né, como uma forma de estruturação de processos de sucessão, né, porque a empresa familiar, ela não trata só de lucro, né, ela trata de sentimentos, de relações familiares que precisam ser preservadas, né. Assim como nós temos processos, né, na nossa cadeia de atividades das empresas, nós também precisamos adotar processos de gestão nas nossas empresas, né? E isso significa basicamente que nós precisamos regrar na empresa familiar patrimônio, família e gestão, né? Porque nós podemos ter várias combinações aí ligadas. Sócios ou acionistas, na verdade, que também são gestores e também são da família, ou membros da família que não são acionistas e não são gestores, né? e membros da família que não são gestores, mas são sócios. Então, o regramento dessa relação é chave
para que essas empresas, né, consigam buscar essa perenidade das suas atividades e possam imprimir, digamos, o ritmo da sua família, a sua cultura, os seus valores a esse negócio. Não é por outro motivo que boa parte das empresas familiares ainda leva o sobrenome das famílias. Né? O que nós buscamos com essas boas práticas de governança? Fazer com que processos de sucessão sejam mais bem estruturados, né? Criando, na verdade, um canal, em primeiro lugar, um canal de comunicação para essas famílias, porque por mais contraditório que possa parecer, as famílias elas têm dificuldade em conversar, né? Ou conversam assuntos que não deveriam conversar em determinados horários. Então, essa estruturação de um canal de comunicação é fundamental para que a gente consiga tratar do que é da empresa num determinado dia, num determinado horário, num determinado local. Tá? Se isso não acontece, o que acaba acontecendo na prática? Num almoço de domingo, ou depois de um ou outro gole a mais de vinho ou de cerveja, né, um comentário meio atravessado acaba gerando, né, uma série de desconfortos que são desnecessários se esse processo já tivesse mais estruturado. Né? Então a gente acaba lidando com isso e vendo que as estatísticas hoje demonstram que 75% das empresas não conseguem passar da primeira para a segunda geração. E os 25% que sobram, né, somente 19% passa da segunda para a terceira. Né? Então, isso não é por acaso, existe um motivo. Né? Hoje à noite nós vamos apresentar aqui gráficos da razão pela qual isso acontece. Né? Nós temos aqui empresas de primeira geração, na qual nós temos o fundador com os filhos, crescendo na mesma casa, trabalhando, né, vivenciando as dificuldades, e isso, de uma certa maneira, cria uma união e uma certa tolerância. Né? Ou seja, quem não brigou com o seu irmão ou com a sua irmã e depois voltou às boas? Né? Da segunda para a terceira geração, nós já temos uma empresa de primos, que já não conviveram tão juntos, né? E cuja tolerância, na verdade, para desconfortos é menor. Então isso faz com que seja muito importante nós reforçarmos esses laços familiares, né? Estruturando esses processos e fazendo com que as famílias consigam conversar e fazer realmente essa separação de algo que dito é muito simples, mas na prática a execução não é tão fácil. Né? Estava usando como exemplo hoje o jardineiro da empresa, não é o jardineiro da casa da gente. Então, é preciso que haja essa separação, né, para que a gente tenha as devidas competências nos devidos lugares e que a gente comece a dar limite às coisas. Na medida em que se consiga também fazer com que se transfira aos herdeiros, na verdade, toda uma história dessa empresa, né, fazendo com que eles tenham relações, na verdade, mais do que comerciais, assim, relações também afetivas com o negócio, e que tenham orgulho dessas suas empresas. Isso é algo fundamental, e empresas familiares bem administradas, bem geridas e com processos de sucessão, digamos, encaminhados, acabam fazendo com que o mercado as perceba tendo uma mais-valia, ou seja, em eventuais negociações, elas se dispõem a pagar um delta X a mais por uma participação societária. Né? Por quê? Porque essa é uma empresa que está administrada, ela está, na verdade, preparada para o futuro, né? E basicamente a relação dos sócios para com a sociedade ela tá estabelecida. E isso se dá através de um processo todo, na verdade, de discussão de regras de convivência, né? Que acaba depois sendo formalizado através de documentos como, por exemplo, acordos de sócios, acordos de acionistas da sociedade anônima. Então, a importância de estruturação desse processo é para, na verdade, viabilizar uma discussão organizada do assunto. Né? Nem sempre é fácil. Né? A pergunta sempre que existe, como é que eu começo? E a resposta que a gente dá sempre é a seguinte: olha, aqui a gente não tem receita de bolo. O que nós temos é os mesmos ingredientes. Né? Nós temos aqui família, temos afeto e temos uma empresa. E precisamos trabalhar isso. Né? Então, quanto vai ser, que percentual de cada ingrediente a gente vai utilizar, essa fórmula vai ser construída com a família. Então, é muito comum
nós vemos também acordos que são assinados por acordos praticamente prontos, algo que seja padrão e que não seja discutido e vivenciado com os próprios acionistas e com a própria família, né? Isso faz com que o processo ele não seja discutido, né? Ou seja, vem uma realidade, digamos, pronta, sem discussão. Então é muito fácil da gente não estar comprometido com aquilo, porque na verdade se consome menos tempo, né? A gente não precisa se estressar tanto com os familiares e com os sócios, mas também o resultado que se tem não é tão consistente. Então essa realidade ela tem sido uma tônica presente em todas as empresas, porque há algo que nós não podemos parar, que é o tempo. Como nós envelhecemos, as nossas empresas também, né? Então, preparar a sucessão, preparar a questão, digamos, do patrimônio, né? Fazer com que haja uma evolução dessa participação societária, para que se possa trabalhar dentro da constituição também de holdings familiares que vão cuidar dos seus núcleos, né? O regramento das relações dos sócios, dos familiares, as relações de afeto que precisam ser tratadas de forma profissional, né? E de uma forma clara e inclusiva, né? Nós normalmente ouvimos falar que, bom, quem não é da família é chamado de agregado. Eu prefiro chamar de escolhidos, né? Porque foram escolhidos para compartilhar a sua vida, né? com esses herdeiros. E os resultados demonstram que processos de sucessão inclusivos, ou seja, que trazem para o seu bojo os escolhidos, eles acabam sendo processos mais consistentes, né? Porque ainda que haja uma separação de um casal, né? Esse cônjuge que deixa de fazer parte da família, ainda assim continuará sendo pai, né? Ou mãe de um herdeiro. Então faz todo sentido que nós incluamos, né? Esse escolhido dentro desse trabalho, que na verdade não é, a gente chama aqui, governança não é um destino, mas sim uma jornada, porque a gente sempre tem algo para aperfeiçoar. É também uma boa prática, né? E trabalhando também dentro de estabelecimento de regras que também são muito simples, que parecem óbvias quando a gente diz, mas na realidade, na prática não são. Ou seja, se eu estou trabalhando na área de vendas, eu tenho que receber um vendedor, né? Ah, mas a minha necessidade, não, o herdeiro diz, mas a minha necessidade é maior. Eu disse, bom, se a tua necessidade é maior, tu vai ter que ver com a tua família, se tu vais ter que te adequar ao valor do teu salário, ou se a tua família vai te ajudar de forma privada. Mas isso não pode, na verdade não pode existir uma separação, né? Ou uma segregação, um tratamento diferenciado. Nós temos que ter aqui uma administração que seja profissionalizada. Profissionalizar não significa mandar o familiar para casa, né? Mas sim fazer com que ele esteja de acordo com as necessidades da empresa e com as regras de mercado. Isso significa salário. Então, se eu sou filho do fundador, eu posso chegar com o meu automóvel importado na garagem da empresa. Mas se eu sou vendedor, eu vou lá, me visto com o uniforme, pego o carro da empresa. Para sair durante o meu expediente, eu tenho que usar o carro da empresa. Então, a gente falando isso, tipo assim, mas me parece óbvio, né? Eu digo, sim, é óbvio, só que no dia a dia, às vezes essas coisas se confundem, né? E isso acaba não sendo trazido à discussão, porque como é a família que está envolvida, ou algumas famílias, né? Nós temos também empresas que são multifamiliares, ou seja, elas têm na sua composição societária mais de uma família. Começa, na verdade, a não discussão desses assuntos, o não regramento desses temas faz com que, na verdade, comece a se gerar, na verdade, uma distorção da realidade. E como eu costumo dizer, olha, um galho começa a crescer torto. Ah, mas o sujeito lá usou a cantina da empresa para fazer uma festa privada. Ah, mas eu também quero. Então, as pessoas não falam, vão, na verdade, construindo uma série de coisas e quando a gente vê, nós estamos com um afastamento tão grande que muitas vezes é difícil a gente conseguir, digamos, recuperar essas relações e que, de novo, nós estamos perdendo aqui relações, estamos perdendo sentimentos, pessoas das quais nós gostamos, estamos perdendo dinheiro, né?
porque nossas empresas vão passar a valer menos, porque o dinheiro, quando vê risco, ele desaparece, é o que nós estamos vendo, né, em qualquer aplicação financeira que se faz. Eu digo, bom, aumenta o ganho, mas aumenta o risco, mas só quando o risco existe, o dinheiro vai embora. Né? A mesma coisa funciona com as empresas familiares. Eu vou preferir contratar um prestador de serviços, por exemplo, uma empresa que está organizada, está ordenada, ou eu vou preferir trabalhar com uma empresa que a gente não sabe como é que está uma disputa judicial, uma brigalhada, enfim. É algo que tem um nome, né, talvez pomposo, né, bom, governança corporativa, mas nada mais é do que a gente fazer o livramento desses três itens, né, família, patrimônio e gestão, buscando a perenidade das empresas, né, facilitando o acesso a capital. Por quê? Porque empresa organizada significa menos risco para os bancos, então a gente consegue ter acesso a recursos de forma mais barata, né? Ou mesmo passando para uma abertura de capital, enfim, buscando essa qualificação, né? que se faz necessária e que mais cedo ou mais tarde todas as empresas vão se encontrar com esse problema, né? Hoje se diz que a dúvida, né, não é se vamos ou não adotar práticas de governança dentro de uma expectativa de um processo de sucessão, mas sim quando que nós iremos adotá-los, porque é um caminho sem volta, né? O mercado está exigindo isso e, na verdade, fazer governança é fazer mais do que a lei exige, né? Então, isso passa muito também pelo que os próprios fundadores imaginam deixar, né? Ou seja, eu quero deixar um problema, eu quero deixar um legado para minha família ou para minha comunidade, né? Então, basicamente, o que a gente irá expor hoje é o que eu acabei de resumir, né, nesse tempo e demonstrando que é o seguinte, bom, há solução, né, dá para se trabalhar e o quanto antes se começar, melhores são as chances de nós atingirmos um resultado positivo. Eu posso perguntar? Eu queria saber quais são as principais dificuldades ou problemas assim que vocês identificam nesse processo de sucessão numa empresa familiar. Olha, são vários elementos e eles, de novo, variam de acordo com a empresa, mas eu te diria que, num primeiro momento, é a dificuldade de como tratar do assunto, ou seja, quem é que vai levantar essa bandeira, né? Está lá o avô tocando o negócio, o pai e o tio também, e a gente, não, mas alguma coisa precisa ser feita e tal, então, como começar, eu acho que é uma dificuldade. Uma segunda dificuldade também é o quê? É a nossa tendência ao informalismo, né? Então, quando a gente tenta estabelecer, fala, bom, olha, nós temos que estabelecer alguns processos, aí é comum a gente ver, mas essa coisa mais chata, né? Processo, não tem que trabalhar, eu digo, olha, mas a gente não usa processo na parte, digamos, fabril, na parte da nossa atividade comercial, nada mais justo do que a gente também estabelecer regras de convivência para as reuniões. Tem uma hora para começar, tem uma hora para terminar, tem uma pauta, enfim, colocar um pouco de formalismo nas coisas, porque é assim que o assunto precisa ser tratado, né? A gente tem que tratar a empresa como empresa e família como família. Então, esse também é um ponto. E eu te diria que outra dificuldade muito grande é as famílias empresárias se darem conta de que governança é para elas, né? É sempre aquela coisa, mas é uma coisa importante, eu preciso tratar, mas às vezes o tratamento dessas questões acaba passando por vivências desconfortáveis ou por diálogos que podem ser difíceis, né? E para isso, muitas vezes essas empresas e famílias precisam de apoio, digamos, externo, porque é alguém de fora, né, que está, na verdade, buscando uma construção de um consenso, mas primeiro a gente precisa entender onde é que estão os problemas, né? A gente olha um iceberg e o que a gente vê, na verdade, saindo para fora d'água é 10% do seu tamanho, né? E o que nós vemos nas empresas familiares são dificuldades, são já resultados, né? São consequências de conflitos ou temas não tratados, né? Só que para a gente conseguir tratar isso, a gente precisa olhar
onde é que realmente está o problema. E o que normalmente parece ser o problema não é. É só um reflexo de alguma coisa que a gente não sabe. E precisa ir descobrindo, de acordo com a velocidade que a família consegue suportar. Isso é algo muito importante, porque quem dá, na verdade, a velocidade do processo desses, né, não é um profissional, não é um terceiro, e sim é quanto de mudança essa família consegue suportar, né, porque a gente não sabe o que vai aparecer. Né. Então é preciso que então é um trabalho, digamos, longo, e que precisa ser, na verdade, contínuo, que leva a mais uma causa, digamos, de complicação no processo desse, que é comprometimento. Né? Não, uma pena, vamos implementar, vamos fazer, vamos acontecer, mas a gente tem que começar e tem que dar continuidade. Então, em alguns casos nós vemos pessoas que começam ou começam mal, param e depois tem grande dificuldade de retomar, porque já existe uma resistência a uma atividade que já foi desenvolvida e mal sucedida. Considerando a atual conjuntura da economia brasileira, essas empresas familiares, elas têm mais condições de se consolidar do que as outras? Eu te diria que, de uma maneira geral, o Brasil é um país formado por empresas de dono. Né? O que isso significa? Nós não temos um mercado de capitais desenvolvido. Né? Então isso significa que não existe dispersão acionária. Né? Então nós temos famílias que controlam negócios, ou de forma independente ou através de grupos. Né? Então o que existe, então, na verdade, é que na realidade é que nós temos um país de empresas familiares. Tá? Nós temos poucas empresas aqui, nós não temos aí alguma coisa em torno de 500 empresas de capital aberto no Brasil. Né? E dentre essas empresas já de capital aberto, nós temos empresas familiares que deram certo. Tá? Então, as outras empresas, que são as empresas de capital disperso ou pulverizado, né? Elas já têm algum grau de governança, porque falar em governança é falar em controle. E toda empresa tem, em algum grau, algum tipo de controle. Tá? O que nós temos que fazer é estabelecer, né, fazer uma sintonia fina desses controles para que haja um tratamento, digamos, com equidade dos próprios sócios, a gente não beneficia, mas também não prejudica, né? Que nós sejamos transparentes, que tenhamos uma responsabilidade corporativa e que prestemos contas na condição de gestores aos donos do capital, né? Que muitas vezes somos nós mesmos. Então, eu te diria que a grande diferença da empresa é essa cultura comum, esse orgulho que precisa ser cultivado. Né? E isso se dá através desses processos que a gente precisa aprender a valorizar essas coisas, e a gente só valoriza o que a gente conhece. Então, muitas vezes, faz parte desse processo a gente recuperar as raízes do nosso negócio, né? Do avô, do bisavô, ou mesmo do nosso pai, quando a gente olha, isso aqui é uma coisa que vale a pena e também se responder uma pergunta: eu quero trabalhar na empresa da família, eu tenho condições de trabalhar, eu tenho um nível de capacitação adequado. Né? Então, são alguns dos temas que nós vamos estar discutindo hoje que fazem parte, digamos, desse mix aí de ingredientes do bolo sem receita. E as empresas, considerando a empresa no interior e na cidade grande, os problemas seriam os mesmos? São os mesmos, porque nós temos os mesmos ingredientes. O que talvez possa existir é uma diferença, digamos, maior ou menor de acesso à informação. Né? Mas isso hoje em dia, com a internet e tal, e com iniciativas como essa que a Associação Comercial aqui está promovendo, eu acho que está aproximando muito as temperaturas, né? Ou seja, trazendo informação, trazendo o que está acontecendo em termos de novidade e em termos de temas que são palpitantes e importantes para os empresários. Então, eu te diria que não existe muita diferença. Pode existir talvez uma resistência maior à mudança, mas isso depende de fatores culturais e da própria história da família. Né? Mas, de uma maneira geral,
os componentes, os ingredientes são os mesmos. E que ações podem ser tomadas e quem deve tomar essas ações para que essa transição não se torne também um problema legal, né? Que é daí já uma coisa mais grave. Dentro de um processo desses se inclui normalmente, na verdade, um planejamento sucessório, né? Que seja um planejamento da família e um planejamento da gestão do negócio. E isso passa também por reorganizações societárias, né, que se fazem necessárias para quê? Para tornar a família também menos dependente do negócio, consequentemente trazendo uma maior estabilidade, digamos, para a gestão, né, e fazendo com que o início dessas atividades, ela se dê da forma menos difícil. Então, um processo desse pode começar ou por uma área de gestão, ou por uma área de patrimônio, ou por uma área, digamos, de direito de família, onde aconteceu, ou está para acontecer, digamos, alguma situação, né? Então, caminhos são vários, né? Nós estamos trabalhando agora, por exemplo, numa empresa na qual assim, os herdeiros estão trabalhando no negócio, né? E eles, então, na verdade, estão querendo saber mais a respeito do assunto, mas para tentar, na verdade, adotar alguma coisa de governança na gestão. Por quê? Porque através do recebimento de informações, eles querem poder trazer essa informação de uma forma mais suave para o pai e para o tio, para que eles, na verdade, consigam demovê-los dessa inércia, né? De bom, assim tá bom, nós vamos continuar tocando assim, vamos sobreviver. Então, isso depende muito, também existem casos que são traumáticos, né? Ou seja, dentro de uma prática de governança, a gente deve pensar que toda a posição-chave na empresa, a gente tem um número 2, né? Alguém que possa vir a assumir um cargo, né? Nós somos um diretor financeiro e temos como se fosse um vice-diretor financeiro, né? Posições que são chave. Então, às vezes, esses processos eles vão sendo encaminhados e às vezes acontece algo que não se espera, né? Um acidente ou uma doença grave que faz com que se tente, na verdade, ajustar o máximo que dá no menor tempo possível. Então a gente precisa deixar isso, digamos, muito claro, né? Ou seja, o que queremos atingir com isso? Então, essa é uma pergunta que precisa ser feita e a resposta não deve ser dada de imediato, né? O que se evita com a adoção de práticas de governança é que justamente a empresa e a família, digamos, caia num vácuo, num momento, digamos, de uma tragédia, né? Da perda de um familiar ou de um diagnóstico, digamos, de uma doença grave, um período curto de vida, digamos, desse fundador, dessa gestão, porque nós vamos trabalhar já com uma pressão desnecessária. E melhor é nós tratarmos dessas combinações todas, né, quando nós não temos nenhuma situação existente na prática. Como nós tratamos tudo em tese, o que vale para mim vale para ti, e vice-versa, né? Então nós não estamos falando assim, olha, não sou eu e tu, nós como pessoas físicas, mas os sócios, né? Nós colocamos isso na terceira pessoa e essa discussão acaba sendo, na verdade, mais profunda, né? E essas discussões elas não têm tempo, né? De novo, o tempo quem dá é a própria família. Quando nós temos uma situação que vai acontecer, né, daqui a um ano e meio, né, a gente tem que resolver a questão do patrimônio. E nesse meio tempo, a gente acaba tendo que tratar da questão familiar, acaba tendo que tratar muitas vezes da questão da gestão e com menos tempo a análise, né, e o próprio ânimo e os sentimentos das pessoas acabam ficando alterados. Então, o caminho é esse.